Olá pessoal, aqui é Eric Vinícius, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos sobre a inflação e como ela funciona. Não saia daqui porque hoje você está no Pensamento Milionário. Mas antes de entrarmos no assunto em questão, não se esqueça, se você ainda não fez, se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative o sininho de notificação. Isso faz com que o YouTube distribua esse conteúdo para mais pessoas. Não se esqueça também de me seguir no Instagram através do @ericvini_3. Bom, começaremos agora o vídeo sobre a inflação. E essa imagem apareceu durante o último vídeo mostrando de uma maneira muito simples o que é a inflação, que é o dinheiro comprando cada vez menos itens ao longo do tempo. E talvez você nunca tivesse parado para se atentar à inflação, mas tenho certeza que você por algumas vezes já se espantou ao ir ao mercado e perceber que o preço das mercadorias estão cada vez maiores. Inflação, na acepção da palavra, é o aumento generalizado dos preços, o que para mim não se enquadra muito bem no real conceito, porque parando para pensar nesta definição, ela joga a culpa da inflação em quem está na ponta da linha, digamos assim, e tem o poder de fazer isso, o que neste caso são os comerciantes, sendo que esses preços só aumentam porque o preço da produção também aumenta. A melhor definição de inflação seria a desvalorização da moeda, fazendo com que o dinheiro compre cada vez menos itens, colocando assim a culpa no real culpado, que muitas das vezes é o governo. E existem alguns fatores que levam a isso: o aumento dos custos de produção, o aumento do preço dos insumos, aumento da quantidade do dinheiro em circulação, aumento da demanda sem que haja o aumento da produção, ou seja, muita gente querendo comprar um produto sem a produção estar em maior quantidade. E também uma certa inflação inercial. Mas o que seria isso? Se todo mundo sabe que os preços vão aumentar, todo mundo acaba se adiantando e aumentando o preço por tabela antes disso acontecer. Mas parando para analisar, todas essas causas são, na verdade, consequências de uma única causa em especial, que é o aumento da quantidade do dinheiro em circulação. E podemos voltar para épocas muito remotas para ver isso acontecer. No Império Romano, durante o governo do imperador Diocleciano, que governou entre os anos de 284 e 385, depois do assassinato do imperador Numeriano, e durante aquela época, o Império Romano estava passando por uma grande crise inflacionária. Eles tinham várias casas da moeda em seu território, cada uma criando várias e várias moedas ao seu bel prazer. Porque quando você cria uma grande quantidade de dinheiro, aquilo não vai afetar automaticamente a economia naquela hora. Vai demorar um pouco até isso acontecer. Então, os primeiros a receberem esse dinheiro efetivamente ficam melhores do que os restantes. Então, os burocratas romanos criavam essa moeda, só que depois essa moeda ia se espalhando e acabava aumentando os preços. Já que se você tem uma quantidade muito maior de moeda rodando na economia, mas os bens não estão sendo produzidos em maiores quantidades, a tendência é ter uma competição maior por aqueles bens e, consequentemente, aumentando os preços. E durante o reinado de Diocleciano, ele inclusive chegou a criar e adulterar as moedas que já existiam. Então, se antes as moedas eram feitas de prata, elas passaram a ter cobre incorporado na sua fundição e mudava de cor. Depois, moedas feitas 100% de cobre, passando a ser comercializadas. Então, tudo aquilo trouxe certa desconfiança aos romanos, que passaram, inclusive o governo, a ver cada vez menos valor no dinheiro, a ponto de chegarem a cobrar impostos em mercadorias e não mais em moedas. Ele preferia receber trigo, ovos, bois, a receber no dinheiro que ele mesmo havia criado. E se essa crise ficou tão severa que em um certo momento o imperador promulgou o seu Edito do Preço Máximo, proibindo que certas mercadorias fossem vendidas acima daquele teto. E isso, ao invés de regularizar a inflação, provocou a escassez desses produtos, porque se antes o comerciante subia os preços para cobrir os custos da produção, agora ele deixava de produzir para não ter prejuízo e mudava de ramo, porque se ele vendesse mais caro, ele era condenado à morte por descumprir uma lei imperial. Então pensem comigo, se você vende leite e esse leite tem um teto de preço máximo, sendo que esse teto muitas das vezes não paga o custo da produção,
o que você faz? Pega esse leite e transforma em queijo, para poder vender mais caro. Mais para frente, o queijo também entra nessa lei do teto máximo. E o que você faz? Transforma seu leite em iogurte, por exemplo. E com isso, o leite e o queijo vão sumindo das prateleiras. Então, com isso, as pessoas foram parando de fazer comércios e se fecharam nas vilas romanas, e isso acabou, após a queda do Império Romano, se transformando nos feudos que nós vimos durante a Idade Média. Então repare que como uma crise inflacionária foi totalmente responsável pela desestruturação do Império Romano. Então, este foi um caso notório, mas não pense que nós não tivemos os nossos. Em 1989, a inflação chegou a atingir a casa dos 1.764%. Porém, muito pior do que isso, foi a inflação acumulada na década de 80, que foi de, acredite se quiser, 39.046.151%. Isso depois acabou sendo sanado com a criação do Plano Real. Então, isso acontece porque é muito mais fácil criar mais moedas do que aumentar impostos ou a dívida pública. E isso já pode até ser definido como algo além da inflação, que seria a hiperinflação. Como dizia o economista Milton Friedman, a inflação em todas as épocas é sempre um fenômeno monetário, ou seja, o aumento da oferta da moeda acaba ocasionando o aumento dos preços. Mas a hiperinflação é sempre um fenômeno político, que foi o que aconteceu aqui durante a década de 80. E não pense que hoje, após estudar todos esses processos, o mundo está livre de tudo isso. Temos o exemplo claro da Venezuela, que passa por um processo hiperinflacionário, o fruto de decisões governamentais desastrosas. Mas hoje, felizmente, a inflação na maior parte do mundo está sob controle. No Brasil, por exemplo, nós ainda temos uma inflação que historicamente é alta. Afinal, R$100 de 1994, quando começou o Plano Real, que enchia um carrinho de compras, hoje compra muito menos e vale apenas em torno dos R$16. Quer dizer que, se você em 1994 guardou R$100 embaixo do colchão, hoje você não compra muito mais do que você compraria com R$16 naquela época. E o acúmulo dessa inflação pode ser medido por vários índices, mas o que mais usamos é o IPCA, que significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é calculado pelo IBGE desde 1979 e acaba sendo uma média utilizada para avaliar a variação do poder de compra de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, que moram em várias capitais brasileiras. Sendo que, como toda média, ela não é exata para cada pessoa. Inclusive, a inflação é muito pior para quem menos entende dela, que são as pessoas mais pobres. Pense comigo, se os custos das compras ao mercado aumentarem em 20% durante o ano, isso afeta muito mais as pessoas pobres do que as ricas, tendo em vista que uma parte muito pequena do dinheiro das pessoas ricas são utilizadas na compra dos mercados. E, ao investirmos nosso dinheiro, temos que pensar em ter nossos rendimentos maiores do que os avanços dos índices da inflação. Infelizmente, quem não se atentar para o funcionamento da inflação e se proteger dela poderá ter o seu poder de compra severamente prejudicado. Contudo, quem investe seu dinheiro de maneira a ganhar da inflação utilizando os juros compostos a seu favor, conseguirá superar esse problema e ficar mais rico e não mais pobre com o passar do tempo. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.